Olá, pessoal do Diário da Paola. Ou, na verdade, olá pra mim daqui a alguns anos, porque, afinal, foi pra isso que eu criei esse diário, não é mesmo? Eu falei um pouquinho sobre por que eu criei esse diário no outro livro do Patinando no Amor. Eu queria sentir daqui a algum tempo, ver todos esses vídeos e lembrar do que eu senti lendo esses livros que eu vou comentar aqui, em que momento que eu tava na minha vida, enfim, tudo isso junto. Então eu resolvi gravar. Eu acho que o YouTube é um bom lugar pra você deixar aí bons vídeos que você quer se lembrar depois. Hoje a gente vai conversar sobre uma trilogia, porém o terceiro livro ele ainda não saiu. É a trilogia dos babacas do Loki. Eu li o primeiro livro e o segundo. Eu vou falar dos dois livros aqui hoje. Não achei que tinha necessidade de falar de um livro separado do outro. Eu acho que as histórias se complementam, então bora lá. Vou falar primeiro, né, sobre a autora. A autora é uma autora independente. Fechou com uma editora, mas eu não sei se é para publicar todos os livros, como que vai ser, isso eu não sei. E eu descobri ela pelo Instagram, pelo patrocinado, né, do Instagram que a própria autora faz. E eu fiquei super curiosa. Muita gente falando bem. Na Amazon tem muitas estrelas, ficou no mais vendidos. E, enfim, eu fiquei curiosa. E aí, eu comecei a ler Perfeita Colisão, que eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Olha, não demora. Perfeita Colisão. A autora chama Amanda Curtolo, tá bom? Pra vocês, caso vocês queiram aí pesquisar e googlar ela. O primeiro livro, na verdade, primeiro contextualizando, porque Babacas do Hóquei, porque eles são 3 jogadores de hóquei, por isso que é a trilogia, porque cada livro vai contar a história de um deles, né, e do interesse amoroso deles. E eles são 3 melhores amigos que jogam hóquei na universidade. E esses 3, né, amigos, eles têm uma super conexão, eles são super amigões mesmo, e tira um pouco até daquela masculinidade frágil. Eles são, tipo assim, muito amigos, eles falam eu te amo um pro outro, eles deitam, tipo assim, ficam, ai, nossa, vem aqui que eu vou te consolar, e aí eles ficam assistindo filme juntos, deitados na cama, umas coisas assim que são bem desconstruídas e que eu achei bem legal, porque mostra que é muito um bromance mesmo. E aí agora, né, falando um pouquinho sobre o livro. O primeiro livro, ele vai contar a história sobre a Maia e o Lip, ou Philip. O segundo livro, que é A Perfeita Tentação, é sobre o Sebastian, ou Ian, e a Beatrice. E o terceiro é sobre o Jace e a Sophie. O terceiro livro ainda não temos nome, vai lançar agora em agosto, mas ainda não temos data também. Aí, Maia é irmã gêmea de Lip. Irmã gêmea de Sebastian. E Beatrice é irmã caçula do Jace, que é o menino do terceiro livro, né? Que é o que a gente tá esperando aí pra finalizar essa trilogia. Eu achei que o livro trouxe muito sobre o romance entre Maia e Lip, obviamente, só que ele demorou um pouco pra engatar pra mim. Eu acho que eu senti que engatou depois dos 50% ali do livro. No começo, eu achei que patinou muito em algumas questões, enrolou muito em outras. É um livro mais denso no sentido de tem algumas pautas assim mais complicadas, então
tem ali a pauta da Maia com a mãe, né, e do Sebastian também, que é o irmão gêmeo da Maia. Eles sofrem ali uma dificuldade para pagar os planos, o plano de saúde da mãe, o tratamento da mãe, que a mãe tem câncer. O Lip também tem muitos problemas com os pais, e enfim. E o livro começa ali com o Lip desesperado, porque ele precisa melhorar as notas e ele não tá conseguindo. E ele é muito importante pro time, e se ele não melhorar as notas, ele não vai poder jogar. E aí, a Maia sempre odiou ele, porque, enfim, aconteceram algumas coisinhas ali, ela achava que ele era meio que um amigo babaca do Sebastian. E aí, eles acabaram meio que virando inimigos. E aí, vira um enemies to lovers, que nós amamos, né? E conforme foi passando o tempo, enfim, ele precisou de uma tutora para tentar reaver essa nota, e a Maia era a melhor tutora de todas, obviamente. E ela começa a dar aulas para ele. E nisso que ela começa a dar aulas para ele, ela se recusa, mas ela precisa muito do dinheiro da tutoria, então ela acaba meio que engolindo ele abaixo e eles começam a se apaixonar aí em diante. Mas eu acho que a parte deles se apaixonarem ela demora para engrenar, porque os sentimentos deles são muito conflitantes e tem uma hora que se torna maçante, entende? Mas depois que você engata ali, que você começa a ver que eles estão assumindo mais as coisas, por mais que eles estejam escondidos porque eles têm medo de contar pro irmão da Maia, né? Eles começam a meio que mexer o negócio e aí engata e a história é legal. E é isso que eu tenho pra falar de Perfeita Colisão. Eu vou falar um pouquinho sobre... não vou me abranger muito os assuntos do livro, mais ou menos pra gente saber. Eu me senti tranquila lendo esse livro, mas é o que eu falei, cansada também eu me senti um pouco. Já em Perfeita Tentação, que é o livro da Beatrice com o Sebastian, a gente tem, né, aqui, deixa eu mostrar a página aqui pra vocês, ó, um do lado do outro. Perfeita Colisão e Perfeita Tentação, aqui, ó. Já em Perfeita Tentação, que é o Ian com a Beatrice, eu senti totalmente outra coisa, outra vibes. O Ian passa por algumas coisas referente à mãe dele, e isso meio que traz um mutismo seletivo pra ele. Ele quer meio que se isolar do mundo, e ele só responde a irmã dele e os dois amigos. O restante ele não responde, porque ele tá passando por um momento bem bad vibes, e essa foi a maneira dele se expressar. Graças a Deus ele passa com psicólogo, mas mesmo assim ele é meio dark. E aí a Beatrice aparece lá, tendo que morar lá, porque o Jace, que é, né, o irmão mais velho dela, que é o cara do terceiro livro que ainda não lançou, ele quer tirar a Beatrice da casa, né, dos pais, porque os pais são bem abusivos, principalmente o pai. E ela acaba tendo que morar lá. E ela começa a tentar fazer uma amizade, conversar com ele. Ela é muito falante, muito extrovertida, muito tudo. E aí, por mais que ele não responda, ela continua falando, porque o que importa é ela falar. Então, eu achei bem legal essa parte. Eu gostei que ela é uma personagem muito espontânea e muito sem vergonha. E eu não digo sem vergonha no sentido ruim da palavra, ela só realmente não tem vergonha nenhuma. E isso é muito legal, porque deixa o livro mais dinâmico e mais engraçado até, porque o Sebastian, ele é todo mais fechadão, recluso, e aí até que ele
vê que ela tá tão aberta que ele começa a falar com ela, mas ninguém sabe. Até porque também eles têm medo de contar pro irmão da Maia, que é o irmão mais velho. Então, essa repetição acontece tanto no primeiro livro quanto no segundo livro, o que, pra mim, é muito melhor no segundo livro, porque eu acho que eles conseguem desenvolver muito mais, porque eles moram na mesma casa. Então, às vezes, o Jace, né, que é o irmão da Maia, aparece no meio do nada e apareceu, entendeu? E aí eles, tipo assim, tem que se fingir que nem se falam, porque afinal ele não falava com ninguém. Então, eu achei essa dinâmica muito melhor e eu engatei no livro muito mais rápido. Eu já tava ali nos 20%, 30% e já estava devorando o livro e amando cada segundo do livro. E o que me pega muito, o Sebastian, eu normalmente não sou muito dos bad boys. Óbvio que todo mundo, né, ama um bad boy do livro, mas normalmente, se é um bom moço, eu também gosto. Só que eu acho que ele é muito charmoso. O Sebastian é um bad boy, mas ele é um bad boy charmosérrimo. E ele não é tóxico, porque isso é inadmissível, não é mesmo? Então eu acho que foi uma história que me pegou muito, muito, muito por esse ponto. E no final, acaba que o Jace, né, quando eles revelam e, enfim, acaba acontecendo umas coisas, assim, que é revelado muito, assim, de supetão pro Jace, que o Jace acaba entendendo. E eu achei que foi muito melhor esse final do que o outro final do primeiro livro. Eu achei que foi muito mais redondinho e que foi muito a cara deles e que fez muito sentido. Eu me senti meio que... sei lá, divertida lendo esse livro, dando muitas risadas às vezes, principalmente por conta da Beatrice. Muitas risadas, talvez eu tenha sido um pouco exagerada, mas eu dei umas boas risadas e teve horas que eu ficava tipo, ai meu Deus, que é isso? E dava umas piradinhas, né? Então, é isso. Esse foi o resumão barra como eu me senti lendo o livro. Perfeita colisão e perfeita tentação. Agora eu tô esperando o terceiro, que vai lançar agora em agosto. Tchau!